Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando aqui mais um programa, um podcast, um programa de entrevista. Você decide aí o que você quer. Estamos com uma equipe top aqui para falar sobre um assunto muito importante que é a saúde dos seus rins. E nesse momento o seu rim está trabalhando, ele está filtrando aproximadamente 120 ml de sangue por minuto. E para 10% da população mundial, esse motor está falhando silenciosamente. Bem-vindos ao especial Dia Mundial do Rim 2026. E para esse bate-papo necessário, nós temos aqui alguns convidados especiais. Temos uma médica nefrologista, a doutora Maiara. Olá, prazer estar aqui. Também nossa médica nefrologista, a doutora Yara. Oi, prazer, tudo bem com vocês? Para a equipe de enfermagem, nós temos a enfermeira Alice. Olá, tudo bom? E temos a Miriam, que atua como técnica de enfermagem no serviço de diálise. Oi, pessoal. E temos também convidados especiais, que são pacientes que tratam a doença renal, que é a paciente Aline. Oi, tudo bem? E o paciente Márcio. Pessoal, sejam bem-vindos a esse podcast. A gente vai começar aqui com algumas perguntas para vocês, para a gente interagir e mostrar para o público qual que é a realidade, entendeu? De quem é paciente, de quem que não é e possa ser. As médicas vão estar dando aqui a orientação dela para vocês de como cuidar dos seus rins para não sofrer de uma doença renal e também trazer para a nossa realidade, que nós somos de Rondônia. Então aqui nós temos talvez uma realidade diferente de quem vive no sul do Brasil, na região centro-oeste, na região nordeste. São questões diferentes e a gente vai abordar tudo aqui nesse assunto. Espero que você faça bom uso desse conteúdo, tá? Eu já peço para vocês que deixem o seu like, compartilhem o vídeo, deixem o seu comentário, clique no botãozinho aí, hypar, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e distribua para o maior número de pessoas possíveis. E o maior beneficiado é você que nos assiste, beleza? Aline, você como paciente que faz uso do tratamento dialítico, né? Há quanto tempo que você está fazendo esse tratamento? Como que funciona? Qual que é a sensação de estar conectada a uma máquina rotineiramente? Qual que é a sua visão desse mundo? Olha, eu já faço 4 anos e 8 meses nessa caminhada. No início foi muito difícil para mim, porque eu não conseguia aceitar uma nova rotina, cheio de horários, que eu tinha que estar aqui 3 vezes na semana, coisas que minha rotina eu estaria fazendo outra coisa. E daí líquido, comida, tudo controlado, mudou muita coisa na minha vida. Porque agora baseia através da máquina, né? A diálise faz parte da minha vida, então eu dependo dela. Eu não posso pegar, eu vou viajar, não tem como eu ir, porque para mim poder sair tem todo o planejamento para mim poder sair de um lugar para o outro. Coisas que era simples se tornou tipo controlado. Funciona como um limitante ali da Isso. sua vida, né? Apesar de ser um tratamento, mas entra ali como uma limitação ali no seu dia a dia. Não que seja algo ruim para mim, mas coisa que eu era livre de fazer antes dos exames de descobrir, porque os exames de rotina eu não tinha o costume de fazer. Aí, quando eu descobri a doença renal, ela já estava bem avançado o estágio dela, né? Eu mesmo, no meu caso, se eu tivesse procurado antes, fazer exame, essas coisas, e procurado a informação melhor, casos poderia ser diferente a minha rotina. Mas você tinha alguns sintomas antes de descobrir a doença renal que pudesse assim, te induzir a fazer exames, buscar a causa desses sintomas, ou você levava uma vida normal? Eu levava a vida normal. Pra Como mim, qualquer outra pessoa? Sim. Muitas pessoas julgam, falam, mas eu bebo muita água, não preciso. Mas eu também bebia muita água e não foi isso. Não foi só isso. Não né? foi só isso. Aline, eu tenho notado uma coisa. Você, pra mim, está ótima, aparentemente. E uma coisa que me intriga é o que é isso no seu braço. Esse curativo aí e essas hiperdilatações. Então, hoje mesmo eu fui pra diálise. Você fez diálise hoje? Sim, muita gente fala que tem medo de ir pra diálise porque pensa que vai ser o fim de tudo, mas não é. Eu pensava assim no início, porque você começa a adquirir medo, começa a colocar muita coisa na cabeça, mas não é nada disso. Eu mesmo, é porque eu não aceitava o tratamento. A partir do momento que eu aceitei o tratamento, tudo ficou normal pra mim, até no meu ver, eu até melhorei, porque tinha coisa que eu não fazia, agora eu faço. Tem certas limitações, mas não é que acabou. Não acabou. Você continua. É o fim da vida, não, né? você continua vivendo normal. Só que você tem que saber que a diálise faz parte da sua vida. É algo necessário a partir de agora, né? Aham. Isso no seu braço é o quê?
A fístula é onde Uma que eu faço fístula. o tratamento. aham. Ah, sim. Aqui são 2 pulsações, aí é onde que o sangue vai para a máquina, filtra o líquido, né? Faz o trabalho do rins. Hoje mesmo eu já fui, voltei, estou aqui já o dia todo. Ontem também eu estava aqui na cidade de Cacoal e, tipo, eu vivo normal. Você vai em dias fixos? Sim, Quais da semana? terça, quinta e sábado. Esses na agenda já tá. Não tem outro compromisso para esse dia. Compromisso. Entendi. Márcio, você, como a Aline, também é uma das pessoas que evoluiu para a doença renal crônica. Você, como homem, a visão masculina agora, né? A Aline colocou a visão dela, da rotina dela. O que mudou na sua rotina? A minha rotina hoje gira em torno da sessão de hemodiálise. Apesar de ser muito bem cuidado lá pela equipe da PRS, são 4 horas por dia, 3 vezes por semana. Isso impactou bastante na minha vida. Hoje eu dependo da máquina para sobreviver, certo? Além disso, tem a questão do controle. Eu tenho data e hora, 3 vezes por semana, que eu tenho que estar presente. Isso é um compromisso fixo que eu não posso faltar. Márcio, a Aline, ela já faz tratamento há 4 anos e 8 meses. Você já tem quanto tempo? Comecei dia 4 de outubro de 2025. Eu entrei pelo SAMAR, fiquei 11 dias no SAMAR e 12 dias aqui, aguardando uma vaga lá na TRS. Isso impactou no seu trabalho? Com certeza, porque são 3 dias por semana, né, que eu tenho que faltar, então impactou bastante. Outra coisa que a Aline falou, né, que ela vive algumas restrições dietéticas e hídricas. Você também vive essa mesma experiência? Não, no meu caso não, a gente tem um controle de alimentação, mas a questão de líquido, eu não tive restrição de líquido. Você leva uma vida normal, bebe a quantidade de água que você sim, achar necessário. Normal, graças a Deus. Isso porque você ainda faz xixi, ainda tem. Sim. Uma pergunta para a doutora Maiara. Então, nem todos os pacientes que evoluem para a doença renal quer dizer que ele não urina mais. Ele tem pacientes que continua urinando e pode continuar tomando água normalmente. É isso? Sim, como o rim cumpre várias funções, né? Tem pacientes que mesmo dialisando tem a diurese preservada. Então, no caso do Márcio, ele pode tomar a quantidade de água que ele faz xixi, então ele não tem essa restrição hídrica. Diferente da nossa outra paciente, né? Que já não faz tanto xixi, então ela tem que ter uma restrição hídrica, porque o volume de água a gente tira na máquina. No caso dele não, porque ele faz xixi ainda. Entendi. Então ele pode tomar água normalmente, que a água vai passar pelo rim e vai sair naturalmente como qualquer pessoa. Eu vi na Aline, né, algo diferente no braço dela, perguntei, ela falou que era uma fístula, por onde ela faz o tratamento. Eu não vi isso no seu braço, embora você tá com a manga comprida aí, mas tem um negócio diferente no seu pescoço, que eu tô notando daqui, né? É por aí que você faz o tratamento? Sim, o meu é feito aqui pelo catéter. Eu já fiz a fístula, mas ainda não está sarada ainda para poder ser usada, né? E está fazendo no momento por aqui. O primeiro foi feito na virilha, depois tirou e colocou aqui no pescoço. Doutora Maiara, qual que é a diferença desses dois meios? Qual que é a diferença? Influencia no tratamento? Influencia no tratamento, né? Para a gente conectar o paciente na máquina, ele tem que ter um dispositivo, um catéter, esse catéter de curta duração, que é temporário, né? No caso, teria que durar 30 dias, a gente tentar um acesso definitivo. E a fístula, que é um acesso definitivo. Mas como o paciente falou que começou dialisado dentro da UTI, né, não sabia que o rim estava doente, entrou em urgência dialítica e precisou dialisar, então a gente tem um dispositivo, que é o catéter, que a gente coloca no paciente. Depois que ele está na clínica, a gente faz a confecção da fístula, né? O nosso paciente já confeccionou a fístula, é uma fístula funcionante, tem frêmito, mas ela precisa se desenvolver para a gente funcionar essa fístula na clínica. Demora aproximadamente uns 40 dias depois de feita, confeccionada essa fístula para a gente utilizar ela. E melhora ainda a qualidade de diálise, né? A fístula é o melhor acesso, né? Onde o paciente vai ter uma qualidade de diálise melhor do que o catéter. Porque o catéter ele pode perder a viabilidade por coágulos, né? Fica às vezes com fluxo ruim, né? Pode ter infecção, ter que tirar, ter que trocar. Então, assim, a melhor diálise é pela fístula. Pela fístula. Então eu pergunto para a enfermeira Alice, qual que é a diferença? Como que eu conecto um paciente com catéter à máquina e um paciente de fístula? Que a gente vai utilizar. O catéter, a gente vai fazer um curativo maior, tanto que fica visível assim, né? Ele fica mais à mostra. Por isso a fístula também para o paciente também visivelmente é melhor, porque fica, né, debaixo da pele, fica mais confortável até para fazer as atividades, para tomar um banho de piscina, né, um banho de rio. E o catéter já não, ele te dá essa restrição para segurar. Agora na parte da diálise, na máquina, a gente vai conectar pelo catéter, são 2 lumens, né, que a gente vai conectar a linha arterial em um
e a venosa que devolve no outro. Já a fístula, a gente vai usar agulhas bem calibrosas e são 2 agulhas toda vez, toda sessão. Uma agulha para puxar o sangue e a outra para devolver também. Mas o sistema que se conecta na máquina é o mesmo. Então, no dia a dia, a fístula é o melhor. Muito obrigado, Alice. Márcio, tendo em vista a sua condição, qual que é o seu alerta? Qual que é o seu recado para as pessoas não evoluírem para a doença renal? Você como paciente, o que você deixa de conselho para as pessoas hoje? O melhor caminho a ser seguido é a prevenção. Prevenção, fazer os exames, acompanhamento médico é muito importante. Tá certo, Márcio. Obrigado pelo recado, tá? Pessoal, nós já reorganizamos aqui a nossa mesa, vamos continuar aqui com o nosso assunto, mas o meu foco agora, são aqui para a equipe profissional, pessoal da enfermagem, as nossas nefros aqui. E minha pergunta, doutora Yara, as pessoas cuidam muito do coração, cuidam dos pulmões, às vezes parte de intestino, essas coisas assim, e às vezes parece que o rim fica meio que de stand-by, sabe? E cuida também, fala assim, diabetes, Qual que é o tamanho do nosso desafio aí para a questão renal? Os números são assustadores. Estima-se que nas próximas décadas a doença renal crônica se torne a 5ª causa de óbito no mundo. Estamos vendo as clínicas de diálise lotadas. Daqui a uns dias os pacientes não vão ter mais onde dialisar. Doutora, então esse negócio é preocupante. A forma que isso está se desenrolando, está se desenvolvendo, o aumento da quantidade de pessoas que estão evoluindo para a doença renal, estão superlotando as clínicas. Isso vai chegar num ponto em que o sistema pode até colapsar. Como que isso não está sendo visto? Dá a impressão de que está acontecendo muito no silêncio. Doutora Mayara, por que esse silêncio? Por que essa doença é uma doença tão silenciosa que parece que não tem um alerta como outras doenças? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas, preciso ir num cardiologista. Mas eu pouco vejo as pessoas falando, eu preciso ir num nefrologista. Por que consideram essa doença uma doença silenciosa? Porque o rim, ele tem grande reserva funcional. Mesmo com comprometimento aí de 50% a 70%, ele consegue cumprir suas funções. Eliminar líquidos, eletrólitos, toxinas. A doença renal crônica, ela começa a dar sinais de falência renal quando o rim funciona menos que 30%. Aí o paciente começa a apresentar inchaço, falta de ar, urina espumosa, cansaço, fadiga. Existe também a possibilidade das pessoas estarem tratando uma outra doença, por exemplo, o paciente que tem problema cardíaco ou o paciente que trata o diabetes, ele também tem que ligar um alerta, principalmente esses pacientes, no caso, para a questão renal? Assim, todo paciente portador de diabetes, de pressão alta, ele tem fator de risco pelas doenças dele de progredir para a doença renal crônica, visto que essas doenças são as 2 maiores causas que levam o paciente a perder sua função renal. Então, todo paciente portador de diabetes e pressão alta tem que fazer check-up renal anualmente. Mas para você que está nos assistindo, não é porque você está saudável que você não deva se preocupar com a parte renal. E existem outros fatores que nos ajudam a detectar e até mesmo a prevenir. Entendeu? E entrando nesse assunto, doutora Yara, quais são os exames necessários para detectar ali, para ligar um alerta de que o meu rim, se ele está bem ou se ele não está, entendeu? Quais são os exames que eu devo fazer e quanto custa? Isso é caro? São exames simples e baratos, Menos de R$30 você consegue fazer o check-up inicial para avaliar a sua função do rim, tá? Que é a creatinina no sangue e um exame de urina simples. São os exames iniciais para você fazer essa avaliação renal e aí depois você dá seguimento se tiver alguma alteração ou não. Pessoal, tá vendo aí? Esse alerta é importante para você. Então, é muito barato. R$30, doutor, em média, a gente gasta para fazer um exame de ureia e creatinina? R$30. R$30 para você fazer esse exame para saber como que está a funcionalidade do seu rim, tá? Então, é muito barato para prevenir. É melhor do que chegar na condição dos pacientes que nós tivemos aqui, que fica ligado a uma máquina 3 vezes por semana, 4 horas por cada sessão. Lógico que eu devo procurar um especialista, ou qualquer médico. Tem que ser um nefrologista ou um médico clínico geral, o médico lá do postinho, da unidade da minha cidade, entendeu? Ele vai saber detectar esse problema. Qualquer médico, mesmo que não seja especialista, é capaz de identificar alguma alteração renal, na creatinina ou no exame de sangue. E se tiver alguma alteração, daí o paciente realmente deve ser encaminhado para o médico nefrologista. Doutora Mayara, pensando nessa simplicidade já dos exames que a doutora Yara falou,
Quais são as dicas para prevenir a doença renais? Dicas simples que a gente pode adaptar no nosso dia a dia, que vai falar assim, olha, se você fizer isso, você vai baixar muito o índice ou a predisposição aí para você ter a doença renal, evoluir para uma doença renal. Quais são essas dicas? Devemos beber água, tá? Incentivar a beber água. Todo mundo esquece de tomar água, então assim, uma dica, uma sugestão é ficar com uma garrafinha do lado. Ainda mais que nós moramos numa região quente. Né, lembrar disso. É evitar alimentos ultraprocessados, industrializados, optar por alimentos mais naturais. E uma dica de ouro, a gente reduzir a ingesta do consumo de sal na alimentação. É muito fácil, né? Se alimentar bem, ingerir água, beber bastante água. E assim, como a doutora disse, nós moramos numa região muito quente e úmida, né? Isso faz com que nós transpiramos mais. E eu acho que essa questão do beber água também deve estar adaptada ao tipo de função que a gente pode estar exercendo no dia, né? Eu trabalho num ambiente climatizado, não transpiro tanto, diferente de um camarada que trabalha na construção civil, que pega muito sol, que transpira muito, ou as pessoas que estão praticando exercício físico e gostam de corrida, essas coisas. Então, essa ingesta de água tem que ser adaptada de acordo com a necessidade também do dia a dia, né? Sim, na verdade, orientamos os pacientes a tomar de 30 a 35 ml por quilo de água, né? Visto que naqueles dias que o paciente transpira mais, faz atividade física, né, transpira mais intensa, esse paciente tem que tomar mais água porque ele tem perdas insensíveis pelo suor. Entendi. Eu tenho que esperar ter sede para beber água? Não. Hoje nós recomendamos a ingesta de água de 30 a 35 ml por quilo, né? Indiferente se estiver num lugar que é frio, num lugar que é quente. Eu puxo agora a minha pergunta para a pessoa da enfermeira nefrologista Alice. Alice, então você trouxe um número aqui alarmante, que são 1.000 sessões de hemodiálise anualmente? Ano passado foi esse número. Anos anteriores foram um pouco menos, então vem aumentando esse número. Por isso que é tão importante e urgente a gente falar de prevenção. Qual que é o público-alvo, principal público que a SBN quer alcançar da sua ótica, Alice? É aqueles que já fazem tratamento? Não. Nosso intuito é falar para as pessoas, para a população em geral, para fazer o exame, para buscar o médico regular, uma vez por ano fazer os exames para tentar descobrir a tempo, descobrir no início, para ver se a gente pode evitar formas graves, né, da doença, evitar chegar nessa situação. Então a campanha, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela faz essa campanha anual, todos os anos, cada ano com uma meta diferente um pouco, mas o intuito é a educação, porque ela é o melhor remédio. Se a gente conscientizar as pessoas, conseguir levar isso para o maior público, para poder conscientizar, a gente vai conseguir diminuir esse número alarmante de pessoas que estão indo para diálise. Então o alerta fica assim, principalmente, claro que a população em geral, que é o nosso intuito, mas a atenção redobrada para as pessoas com obesidade, fumantes, pessoas que fazem intensa ingesta de álcool e com histórico familiar de doença renal. Então fica o alerta principalmente para essas pessoas, para buscar fazer os exames de rotina. Muito bem, fizemos as perguntas aqui para a doutora Yara e a doutora Mayara. Agora eu quero trazer o assunto aqui para aqueles que estão mais próximos ainda do paciente, né? Elas estão lá cuidando dos pacientes que vão evoluir, a possibilidade de evoluir para a doença renal, mas esses pacientes já evoluídos para a doença renal, vocês é quem vai conduzir aqui, a enfermeira Alice, a Miriam, que é técnica de enfermagem no serviço de diálise. Miriam, você que está com contato mais direto com o paciente, qual é o tipo de conversa entre você e o paciente? O que eles falam, o que eles pensam, o que você pensa da situação do paciente? Como que é esse contato? Eu, como técnica nefrologista, logo quando o paciente recebe a notícia de que vai precisar de um catéter ou de uma fístula, a gente percebe o medo no olhar do paciente, né? E realmente é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano, né? Uma notícia dessa. Aí muitos chegam pra gente e falam assim, mas eu bebia água, eu nunca sentia dor nas costas. E é fundamental a gente entender que dor nas costas raramente vai ser um sinal de rim doente. A gente tem que entender que rim doente, ele não apresenta dor. A gente está pedindo para a pessoa poupar a própria vida e livrar o planeta de um tratamento assim tão custoso, né? Que a pessoa poderia ter evitado todo esse desgaste, esse tratamento com a prevenção lá anos atrás.
Pessoal, chegamos ao fim da nossa entrevista, tá? Obrigado por você nos acompanhar até aqui. Peço mais uma vez que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo, comente aí sobre o assunto, tá? Obrigado, doutora Maiara, doutora Yara, Aline, Márcio, enfermeira Alice, Miriam, obrigado por vocês participar, vocês colaboraram muito aí para esse assunto tão importante que é a saúde renal, tá? Obrigado mesmo, Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal, tchauzinho!